Vamos agora aos dados sobre trabalho e rendimento. Em Parnaíba, o salário médio mensal dos trabalhadores formais, é importante que a gente entenda que essa é a média salarial dos trabalhadores formais. Esse dado é um dado de 2021, é de 1,8 salários mínimos. Esse dado é importante você memorizar, porque quando é perguntado nas provas de concurso, você precisa saber exatamente qual é o salário médio mensal dos trabalhadores formais em Parnaíba, 1,8 salários mínimos. Esse é o dado de 2021, que é o dado mais recente. Pessoal ocupado. Em Parnaíba, nós temos 25.844 pessoas ocupadas. Essa ocupação a qual ele se refere aqui no dado do IBGE é a ocupação formal. Porque você pode estar estranhando que Parnaíba tinha mais de 160 mil habitantes e só tem 25, 26 mil pessoas trabalhando. Então, isso aqui você tem que entender. É claro que tem todos aqueles descontos. Entre esses habitantes, tem as crianças, que não é economicamente ativo, tem os idosos, aposentados, os que também não estão na economia ativa, e tem os trabalhadores informais, aqueles que estão ocupando algum tipo de trabalho, mas não é registrado, não é estatutário, né? Não tem nenhuma regulamentação formal. Então, para você não estranhar o dado, é importante que você entenda trabalhadores formais. E por que que a gente está batendo nessa tecla? Porque alguns concurseiros, às vezes, equivocadamente, erram uma questão dessa natureza por fazer comparação com a população, por achar que se aparecer lá na alternativa qual a quantidade de pessoas ocupadas formalmente em Parnaíba e aparecer lá 25 pessoas, 25 mil pessoas ou 26 mil pessoas, né, ele pode arredondar, ou aproximadamente 25 mil pessoas ou 26 mil pessoas, você pode achar estranho e não marcar essa alternativa, achar que ela está muito distante do número total de habitantes, tá certo? Então, mas é importante, por isso que a gente está dizendo aqui para você que é importante você ter acesso ao dado, realmente a informação vai ser cobrada, mas é importantíssimo você saber como é que esse dado pode ser ou não cobrado lá na tua prova de concurso. População ocupada em 2020, 16%. Aí você tem a percentagem das pessoas ocupadas, ou seja, esses 25.844 pessoas é exatamente 16%, na verdade, aproximadamente 16% da população de Parnaíba. Percentual da população com rendimento nominal mensal que está até meio salário mínimo, né? Então, esse dado continua sendo o dado de 2010. Esse dado provavelmente vai aparecer daqui a algum tempo, daqui a uns 2, 3 meses, porque como o censo é recente, esses dados, esses cálculos, eles vão sendo colocados e vão sendo divulgados aos poucos, porque são dados que devem ser trabalhados. O primeiro dado aqui divulgado foi a população, esse já foi divulgado. Mas com o passar do tempo, daqui uns 3, 4 meses, nós teremos a atualização também desse dado sobre a população que recebe até meio salário mínimo. Lembrem-se, né, que esse dado aqui de até meio salário mínimo, o último dado dele é o do censo de 2010, tá? 45,1% da população. É um dado também que reflete o nível de pobreza da população de Parnaíba. No caso aqui, está abaixo de 50%. Nós vamos encontrar em muitos municípios do Piauí, do Brasil, uma percentagem dessa população que recebe até meio salário mínimo um pouco acima, né, de 50%. A gente não sabe como é que vai vir o dado de 2022, então continuamos trabalhando com o dado de 2010. Em relação à educação, eu costumo não demorar muito tempo discutindo os dados da educação, até porque eu acredito que dados sobre a educação normalmente são cobrados para aqueles que vão fazer o concurso ou que vão fazer o seletivo para professor. E claro, professor que vai trabalhar na área de educação tem que estar antenado com os dados, né, estatísticos da educação. Isso aqui faz parte da própria formação de professor. Mas vamos aqui a alguns dados que eu considero importantes. A taxa de escolarização, né?
de 6 até 14 anos, continuamos com o dado de 2010, né? Deve ser atualizado em algum tempo também, 97,5%. O IDEB, esse dado é o dado atual, porque é do último IDEB, né? Parnaíba aí nas séries iniciais tirou aí 4,6, né? A nota do IDEB, é uma média até razoavelmente boa. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental da rede pública, 4,5. Então, nós temos aí um IDEB aceitável, né? Eu acredito até que deve estar ou na média nacional ou um pouquinho acima da média nacional, mas isso vocês podem conferir, tá? Em relação ao número de matrículas, raramente são cobrados, mas é importante você ter acesso aos dados. O que pode se cobrar, inclusive eu encontrei em algumas provas anteriores para outras prefeituras, ele cobrando o número de estabelecimentos escolares. No caso, o número de estabelecimentos de ensino fundamental, nós temos 102 escolas de nível fundamental em Parnaíba, e temos aqui o número de estabelecimentos de ensino médio, 28 escolas de nível médio. Então, esses dados são os dados sobre a educação, lembrando sempre que você precisa imaginar como é que essas questões aparecem lá na tua prova de concurso. Então, nós ficamos por aqui. Se interessou pelo nosso material em PDF, nosso material do PES Concurso, clica aí no link do WhatsApp ou na descrição do vídeo e não esqueça do nosso conselho universal. Estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.